Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui quem está falando é a professora Rai e nesse momento, pessoal, nós iremos retomar nossas atividades de produção textual e o nosso reinício, ele começa com a produção oral e escrita de um gênero textual muito conhecido, muito utilizado no contexto social em que a gente vive, que é a entrevista, tá? Então, nosso trabalho de hoje, ele vai girar em torno do gênero textual entrevista, tá? Qual será a nossa atividade? A nossa atividade de hoje vocês terão que registrar a história de vida, as memórias de uma pessoa que vocês vão escolher na família de vocês, alguém da família, porque como vocês não podem estar saindo para entrevistar ninguém fora de casa, vocês podem escolher alguém da família de vocês para fazer essa entrevista, tá? Como é que vai funcionar? Vamos observar logo o contexto dessa entrevista. Registrar histórias de vida, fatos, lembranças, memórias de tempos passados faz parte da vida. Todos nós fazemos isso, né? A gente faz esse registro através de fotos. Quem é que não tem um álbum de fotografia em casa? Os mais velhos. Hoje em dia a gente tira foto, deixa no OneDrive, né? Guarda em qualquer outro lugar, na nuvem, né? Como fala hoje em dia. Mas antes, quando nós não tínhamos a internet, não tínhamos os celulares, pendrive, HDs, enfim, para guardar nossas lembranças, elas eram guardadas em fotos, através de fotos e outros elementos, tá? Observe essas imagens de exposição com textos e fotos expostos para divulgação e apreciação de visitantes. Essa primeira imagem aqui é uma imagem onde fizeram uma exposição com textos e imagens na exposição de varal de poesias que ocorreu no Museu Histórico de Campos de Goytacazes, tá? No Rio de Janeiro. Essa foto foi tirada em 2015. Então aqui vocês observam que estão pendurados, estão pela parede, né? Várias poesias trazendo a memória de alguém através de poesias. Desse lado aqui nós temos outra fotografia. Essa fotografia aqui, ela é uma exposição de fotografia de pessoas que sofrem pelos direitos humanos, né? Que sofreram, aliás, pelos direitos humanos no Centro Nacional para os Direitos Humanos e Civis, em Atlanta, né? No estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Essa foto ela foi tirada em 2014. Então, essas duas formas aqui são formas de representar memórias, né? De mostrar memórias. Essa aqui é a partir de poesias e esse aqui é a partir de um varal de fotografias. Qual será o nosso trabalho? Agora é sua vez de criar o varal de lembranças da turma. Na verdade, nós não vamos fazer da turma, porque nós não estamos na sala de aula. A proposta do livro é que nós fizéssemos esse trabalho na turma, juntos. Tá? Mas nós vamos fazer individualmente. A proposta dessa produção é você entrevistar pessoas que você conhece para recuperar lembranças individuais, históricas de vida e recordações de seus familiares, de pessoas de seu bairro ou de sua comunidade. Nesse caso, nós vamos fazer de nossa família, que são as pessoas que estão mais próximas. E como nós não estamos num período de pandemia, nós não podemos sair de nossas casas para entrevistar ninguém fora. Para isso, escolha um entrevistado. Primeira coisa que vocês farão, escolher uma pessoa que você vai entrevistar. Você vai gravar um áudio ou um vídeo do encontro, tá? Você pode gravar só o áudio, porque depois esse áudio ele vai ser transcrito para o seu caderno. Mas você tem que levar o celular para gravar, tá? Ou o áudio ou o vídeo propriamente dito. Essa troca será depois transcrita, tá? Em uma folha de especial para compor o varal de lembranças elaborado pela turma. A turma não vai elaborar, pessoal. Quem vai elaborar o seu mural de lembranças é você, sozinho aí na sua casa. E você vai tirar foto, vai gravar e vai mandar pra gente. Então, o primeiro passo é escolher a pessoa da sua família que você vai entrevistar. Mas antes de começar a fazer esse trabalho, vamos ler um trecho de uma entrevista feita por uma repórter da revista Ciência Hoje das Crianças, para vocês terem ideia de como é que se estrutura uma entrevista, tá? Então, o título da entrevista é Em Busca de ETs. Preste atenção que toda a entrevista ela tem um título, tá? Então, aqui é Em Busca de ETs. Todo mundo sabe o que é um ET.
Então, olha aqui a reticência. Por que está essa reticência aqui? Porque esse trecho foi tirado só um trecho da entrevista. A entrevista não está aqui na íntegra, tá? Então vamos lá. Todos os dias, nosso planeta é bombardeado com rochas especiais, né? Que são os meteoritos. Algumas delas conseguem vencer a camada protetora da atmosfera e chegar até nós. E tem gente que vive procurando esses presentes do céu. Um exemplo é o arqueólogo uruguaio José Maria Monzon, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um verdadeiro caçador de meteoritos. Aí a CHC significa Ciências Hoje, tá? Que é a revista Ciências Hoje para criança, Ciências Hoje para criança. Colocaram só uma siglazinha aqui para saber que a pergunta, quem está fazendo a pergunta é o entrevistador da revista Ciências Hoje para criança. Então, olha lá. A pergunta que eles fazem é: como é o trabalho de um caçador de meteoritos? Eles estão entrevistando um caçador de meteoritos. Lembrem-se disso, José Maria Monzon. Aí ele responde, aí coloca assim, José Maria. Por que colocou José Maria? Porque vai escrever a resposta. Então, quando vocês estiverem escrevendo a entrevista de vocês, lembrem que ela precisa ter um tema, tá? Ela precisa ter toda uma introdução, dizendo quem é a pessoa, o que a pessoa faz. Observe que quem escreveu aqui quem transcreveu essa entrevista colocou aqui toda uma introdução dizendo do tema, falando do tema da entrevista, quem era que estava sendo entrevistado, tá? E quem era o entrevistador também, que no caso o entrevistador aqui é a Ciências Hoje para a criança. Então, se você é você que vai entrevistar, você vai ter que colocar aqui o seu nome aqui. E a pessoa que vai responder, você vai escrever aqui o nome da pessoa primeiro, para saber onde é que começa a resposta e onde é que termina, tá? Então, vamos lá. Ciências Hoje pergunta, como é o trabalho de um caçador de meteoritos? Aí o José Maria Monzo, que é o caçador de meteoritos, responde, para mim é o melhor trabalho do mundo. Sou arqueólogo e a pesquisa de campo feita fora da universidade é minha paixão. Fiquei atraído pelos meteoritos por serem algo bem diferente do que os arqueólogos procuram normalmente, mas a busca por essas rochas é muito parecida com a busca por sítios arqueológicos. O que eu acho mais legal e desafiante é procurar por meteoritos históricos, meteoritos antigos que estão registrados de alguma forma em documentos antigos. Então, aqui está a pergunta de quem está entrevistando e aqui a resposta. Isso aqui é uma entrevista, gente, que foi feita gravada, tá? Usando um gravador, um celular, e depois a pessoa transcreveu. Então, é essa aqui a estrutura, tá? De uma entrevista. Não esqueçam de colocar o título, não esqueçam de fazer toda uma introdução. Na introdução você vai dizer do que a entrevista vai falar, quem é o entrevistador e principalmente quem vai entrevistar, tá bom? Passando para cá para o outro lado. Aqui nós temos uma foto aqui do caçador de meteoritos. Esse aqui é o José Maria Monzo, tá? Ele está escavando aqui um meteorito em Uruaçu, no estado de Goiás, onde essa foto foi tirada. Então, mais uma vez, a revista faz outra pergunta. Como você planeja suas expedições? E como escolhe os lugares onde vai procurar meteoritos? E aí ele responde, quando vou caçar meteoritos históricos, que geralmente são bem antigos, procuro informações sobre a sua queda no arquivo do Museu Nacional, no Departamento de Geologia das universidades, na revista do Observatório Nacional e nos jornais da época de sua queda. É um verdadeiro trabalho de investigação. E mais uma vez aqui aparece a reticência, tá, entre os colchetes. Por quê? Porque aqui foi só um recorte da entrevista. Uma entrevista ela precisa ter várias perguntas e várias perguntas para que a pessoa entrevistada possa dar as suas respostas e você ter um panorama mais geral do que você quer saber, tá? E aí no final colocou aqui de onde foi tirada essa entrevista, tá? Então isso aqui é só um recorte, por isso que tem essa reticência. Na sua entrevista não vai aparecer isso aqui porque você vai fazer vários questionamentos e as respostas vão estar lá todas, então você não vai precisar colocar essa reticência. Então é isso, pessoal. E o que vocês vão fazer agora? Vamos fazer o planejamento dessa entrevista. Você vai escolher uma pessoa mais velha para ser entrevistada, uma avó, uma tia, um vizinho, pessoa bem conhecida na sua comunidade, e etc. E falar a respeito dos seus fatos ou costumes de outros tempos. Essa pessoa você vai perguntar, nas suas perguntas, que você vai elaborar um questionário, já vai levar prontinho
Para quando for sentar para entrevistar, esse questionário já vai estar pronto, você já vai saber o que vai perguntar, tá? E levar o celular para gravar, tá? Dentro desses questionários, você vai fazer perguntas a respeito de costumes, tá? E fatos de outro tempo, porque a gente está falando de memória. Então, você vai gravar, você vai pegar fatos da memória da vida dessas pessoas. Aqui, dentro do teu planejamento, você vai marcar um encontro com a pessoa que você escolheu. Já escolheu a pessoa? Eu vou entrevistar minha tia, minha avó. Aí você vai marcar um encontro com a pessoa que você escolheu. Lembre-se que essa pessoa tem que ser uma pessoa da sua casa, porque você não pode estar saindo de casa, você está em isolamento social. Então, você vai marcar com sua mãe uma hora, o seu tio, a pessoa que você escolheu, para poder fazer essa entrevista. Prepare algumas perguntas para ser entrevistado, conforme o tema. Você vai perguntar onde ele morou, como era a escola que ele estudou, quais eram as atividades de lazer que ele apreciava, né? Como escolheu sua profissão, que mudanças presenciou na cidade no modo de vida, dentre outras coisas. Além dessas perguntas, você vai fazendo outras perguntas pertinentes, de forma que quando terminar a entrevista, você vai ter um panorama da vida daquela pessoa, você vai ter uma memória daquela pessoa lá na sua entrevista. Isso tudo gravando, tá, pessoal? Você vai fazer a pergunta oralmente, a pessoa vai respondendo, tá? Deixa ela responder do jeito que ela souber, quiser, e depois você vai transcrever para o papel. Na hora que você for escrever para o papel, as respostas dele é que você vai organizar a fala dele. Mas nesse primeiro momento, você ainda vai escolher a pessoa, marcar um encontro com ele. Mas primeiro, você vai organizar o questionário, tá? Você vai usar um dispositivo apropriado para registrar a entrevista, mas antes peça ao entrevistado permissão para gravar. Você vai explicar para ele, olha, eu quero marcar uma entrevista com você tal dia, mas eu vou precisar gravar no celular e depois, porque é um trabalho da escola. Explica para ele direitinho qual é o objetivo da sua entrevista, tá? Peça permissão antes para gravar a fala dele. A outra opção é levar um caderno e fazer suas anotações diretamente nele. Se possível, faça também uma foto do entrevistado ou de algum objeto que ele lhe mostrar para completar a entrevista. De repente, ele está falando eu me casei com uma moça muito bonita, ele vai lá pegar a foto para mostrar. Deixa ele mostrar a foto e você pode até tirar uma foto para acrescentar na sua entrevista. Lembra que lá em cima, na entrevista do Caçador de Meteoritos, a revista Ciências Hoje fez a entrevista, ela anexou essa foto aqui na entrevista dele. Então, você pode trazer sim, pedir para ele algumas fotos, tá? Para poder anexar na sua entrevista, tá bom? Gente, professora, eu não vou poder gravar, a pessoa não aceitou gravar, não tem problema, você só anota no caderno as respostas. Mas nesse primeiro momento, a próxima etapa, o que vocês irão fazer. A atividade é vocês prepararem as perguntas, escolher a pessoa, preparar as perguntas e montar o questionário, tá? Então, vocês vão montar o questionário, vão escrever no caderno o questionário com as perguntas que vocês bolaram e vão me mandar uma foto, tá? No meu PV. Então, essa é a atividade desta semana, tá bom? Na próxima aula, eu irei dar alguns direcionamentos com relação ao momento da entrevista. Então, vocês não irão fazer a entrevista ainda. Nesse momento, vocês só irão planejar a entrevista de vocês, escolhendo a pessoa, dizendo para ela o dia que você vai sentar para entrevistá-los, e explicando o motivo, e aí você vai criar o seu questionário com as perguntas para a entrevista, tá? Então, feito isso, vocês tiram uma foto do caderno e mandam para mim. Então, essa é a atividade da semana de produção textual. Na próxima aula, eu vou dar o direcionamento de como você deve se portar no momento da entrevista. Então, era isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.